Então, beleza. Boa noite, pessoal. Boa É, noite. bom, hoje a gente vai estar falando de reis corniano. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, né, fellow da Santa Casa de Córnea e Recuperativa. É, então, é, o reis é essa imagem aí que a gente está vendo aí na córnea, né? Essa opacidade. E que é, assim, várias coisas podem causar um reis, né? O nosso foco vai ser pós-cirurgia refrativa, mas uma úlcera de córnea, algum trauma, tudo isso pode gerar um reis que é uma opacidade, né? Mas qual que é a importância para a gente no reis pós-refrativa? Porque ele influencia diretamente no resultado final refrativo, né? No resultado visual final que a gente quer. A gente tanto almeja que é o 2020, né? Então, o reis sempre vai prejudicar isso, por isso que é importante a gente estudar bem ele, saber como que trata, como evitar, certo? E para a gente falar de Reise, a gente tem que falar sobre resposta cicatricial. Na verdade, o Reise é devido a uma resposta cicatricial, né? Que, em tese, na verdade, é uma resposta de defesa do organismo. Sempre que tem algum trauma, né, alguma lesão, nosso organismo, como uma defesa, ele gera essa resposta como um mecanismo de defesa mesmo. Ele não sabe que a gente, por exemplo, no PRK, a gente está fazendo a desepitelização que a gente quer mesmo. Então, o objetivo dessa resposta é fazer essa restauração da estrutura do tecido e ela tem início imediatamente após o trauma cirúrgico. Assim que já tem algum trauma, ela já se inicia. E com o tempo, ela tende a se melhorar, que reduz a apoptose, a necrose, os miofibroblastos se rediferenciam em ceratócitos, só que não é porque pode ser que melhore, né, que a gente vai ficar esperando. A gente já vai tentar tratar, é o que eu falei no início. Isso vai ser determinante, né, esse REIS, essa opacidade, no nosso resultado final que a gente almeja. E como que isso acontece, né? Então, tem um trauma, né? E isso gera uma descarga de várias citocinas. As principais são interleucina 1, TNF-alfa, FMO2 e 4. Todos esses agentes inflamatórios, eles vão se ligar aos ceratócitos, às células da córnea, e isso vai gerar apoptose, necrose, replicação de fibroblastos, mais influxo de células inflamatórias, né? Os ceratócitos se transformam em miofibroblastos, principalmente por ação do TGF-beta, que a gente vai falar mais para frente, forma fibras colágenas desorganizadas, e tudo isso em conjunto gera o Reis corneano, que é a opacidade. E o Reis, ele não é igual para todo mundo, né? Ele depende de várias características, tanto desde características genéticas individuais, até pela técnica que a gente vai estar usando, pela profundidade de ablação que a gente vai fazer no laser, nos cuidados pós-operatórios que o paciente tem, né? Que por isso que é muito importante a gente sempre orientar, né? Ver que o paciente está ciente, porque isso também vai influenciar no final. Exposição à luz solar pós-cirurgia é um fator bem importante. Então, tudo isso em conjunto interfere na intensidade do rei, se ele vai aparecer ou não, certo? E no PRK, que é a prática da refrativa que a gente mais se preocupa com o reis, só para a gente lembrar, né? Então, a gente faz a remoção do epitélio junto com a membrana basal e a camada de Bowman, e isso deixa o estroma anterior exposto, né? Isso, querendo ou não, é um trauma, por mais que a gente faz intencionalmente, é um trauma. Então, isso já deixa o estroma exposto a algumas citocinas, alguns fatores de crescimento, e, consequentemente, já desencadeia essa resposta cicatricial, né? Igual eu falei, quanto mais a gente habla, mais forte é essa resposta, como se maior fosse o trauma, né? Então, mais intensidade vai vir essa resposta cicatricial, então maior o risco de dar o reis corneano.
E esse Reis, ele pode tanto causar uma hipocorreção, pode causar uma hipercorreção, pode causar regressão do efeito refrativo do paciente, né? Ele geralmente se inicia com 1 a 2 meses, mais ou menos, tendendo a diminuir dentro de 1 ano, né? Só que, igual eu falei, não é porque a tendência é ele diminuindo, que como isso tem uma influência final no nosso tratamento, que a gente vai torcer e ficar esperando, vamos ver se vai melhorar. Não. Então, se tem o Reis, a gente já começa a tratar, né? O tratamento principal é a corticoterapia tópica, né? A gente faz uma dose de ataque um pouco mais frequente, o tempo vai variar, tanto o tempo quanto a frequência, né, de insolação dos colírios. Vai variar de cada grau, né, qual raise, se é um raise muito intenso, se é um raise um pouco mais leve, isso vai depender de cada caso, a gente tem que ir tateando isso. Mas realmente a gente deixa com um certo tempo, às vezes pelo menos 1 mês, 2, mas sempre se atentar aos efeitos colaterais, principalmente por causa de aumento de pressão. Se for preciso, às vezes, um tratamento um pouco mais prolongado, às vezes a gente pode lançar a mão até de um imunomodulador também, como um tacrolimus ou uma ciclosporina, mas de forma geral, inicialmente a gente usa a corticoterapia mesmo. Com a inclusão da mitomicina, né, na cirurgia refrativa, isso fez cair muito a queda do Reis pós-PRK. Antes, a gente só tinha PRK, né, antes da invenção do LASIK. Então, para casos de alta miopia, né, erros refrativos maiores, dava muito Reis. Acabou se optando por muito tempo fazer mais o LASIK por causa disso, mas com, né, o uso da mitomicina, isso reduziu bastante. O que é a mitomicina? Ele é um quimioterápico, né? E qual que é o mecanismo dele? Por que ele é tão benéfico? Ele causa um efeito citostático, né? E isso bloqueia a replicação do DNA, do RNA e a síntese proteica. Consequentemente, isso vai inibir mitose celular, proliferação de células epiteliais, telomais, endoteliais, os fibroblastos, diminuir essa reação inflamatória que a gente tem, que eu falei que pode causar o Reis, né? Por isso que ele é tão bom. E a gente pode usar ele de duas formas, de forma profilática e de forma terapêutica. Na literatura, falava que era de praxe, né, usar de forma profilática. Pós um PRK que vai ablar mais de 85 ou 90 micras, ou se o paciente já tem algum fator de risco, por exemplo, um Reis contralateral, no caso de retratamentos, ou se for um PRK pós-LASIK ou uma ceratotomia radial. Mas, na verdade, hoje em dia a gente usa para todo mundo, né? Não é só nesses casos. Todo caso de PRK, independente se é 30 micras, 90 micras, a gente já tende a usar porque ela já está bem consolidada e, de fato, reduziu bastante o grau de Reis, né? A incidência de Reis. Uma possibilidade também é usar ela de forma terapêutica. No caso de um paciente que já tinha o Reis previamente, né? Então, a gente faz um PTK ou faz essa desepitelização manual e deixa a mitomicina banhando lá por aproximadamente 2 minutos. Isso, em tese, causaria todos esses efeitos que eu citei aqui anteriormente, que ela tem, poderia causar a redução da necrose, a transformação dos miofibroblastos novamente em ceratócitos, ou a redução deles, né? E diminuindo, talvez não totalmente o Reis em si, mas pelo menos já dando uma melhora para o paciente. Mas hoje em dia, como ela já está bem aceita, a gente
já faz de praxe para todo mundo, justamente para evitar. A gente não quer ter uma forma de tratamento, né? A gente quer algo que evita da gente precisar tratar e trazer dor de cabeça para a gente, para o paciente. Um dos objetivos também foi para a gente avaliar o uso da vitamina C. Eu não vi muita coisa assim na literatura, mas teve um artigo que eu li que citava que a vitamina C ela causa um efeito protetor sobre a radiação que o excimer laser libera. Então, isso causa proteção dos ceratócitos, né? E uma menor ativação dessa resposta cicatricial. Então, consequentemente, isso diminuiria o RAISE. Teve um outro estudo indiano que eu vi que eles falavam uma dose de 500 miligramas de oral por 3 meses, e outros 3 estudos, o Cassett Schwann, ele falou que ele observou, né, um menor dano tissular oxidativo e uma menor reação inflamatória pós o uso de vitamina C tópica. Esse segundo estudo, ele constatou uma menor pacificação com suplementação alimentar com vitamina C, e o terceiro estudo, ele não teve efeito. Então, acho que precisam de mais estudos, assim, para a gente ver se realmente é benéfico. Tem alguns outros estudos que também falam que a deficiência de vitamina D também pode causar um pouco de RAISE, então é bom a gente tratar essa deficiência de vitamina D. E uma coisa que está muito em alta, né, agora, seria o uso da losartana tópica. É algo recente, tem alguns relatos de casos, mas nada, nenhum estudo, pelo menos que eu vi, tão direcionado, assim, organizado ainda. Mas a losartana, ela é um antagonista do receptor da angiotensina, né? E ela, topicamente, usando a córnea, ela inibiria a resposta do TGF-beta mais a produção dos fibroblastos. O TGF-beta é o que eu falei anteriormente, que ele tem um papel central na formação e na persistência dos miofibroblastos. Então, daí que vem a ideia de usar ela como forma terapêutica também nos reis. Não tem uma concentração, uma frequência certa ainda, tipo, muito bem protocolada. Eu já vi em relatos de colegas de casos, se eu não me engano, uma concentração de 0,8 miligramas, pingando 6 vezes ao dia, associado com corticoides inicialmente. Tem gente que consegue algum resultado, tem gente que não. Também é algo que a gente tem que estudar mais, fazer alguns estudos mais aprofundados, mas que talvez seja uma forma mais promissora da gente conseguir tratar, né, essa patologia. E é isso, é uma aula, acho que não tem muito o que falar, um pouco mais objetivo mesmo, mas não deixa de ser importante, porque isso influencia muito no resultado final. Isso. Perfeito, Lucas. Muito Obrigado. boa sua aula, bastante objetivo. Pode fechar aí o PowerPoint, Lucas. Reinaldo, você quer fazer os comentários iniciais aí, por favor? Boa noite a quem chegou agora. Muito boa sua aula, viu, Lucas? A aula é assim mesmo, a gente tem que ter objetividade, se ater ao tema proposto e dar tempo da gente discutir as dúvidas, né? O RAISE, gente, ele é um tema que cada vez ele tem mais importância em refrativa, porque o PRK cada vez ocupa maior espaço como técnica de tratamento de eleição da cirurgia refrativa corneana. No mundo inteiro, o PRK está ganhando espaço do LASIK, exatamente pelas complicações peri- e pós-operatórias do LASIK. O RAISE, praticamente, a complicação que ele tem, o PRK é o RAISE.
tivesse Reis, ninguém faria LASIK. Né? O fato de você ter uma recuperação mais rápida e confortável durante alguns dias, se você colocar na balança em relação à segurança, ninguém faria LASIK. Agora, o problema do PRK realmente é a exposição, principalmente a exposição à radiação ultravioleta. Então, cada vez mais vai se estudar a prevenção e o tratamento do Reis. A gente já conhece muita coisa sobre cicatrização, desde os primeiros trabalhos lá do Steve Wilson, né? Vários colegas nossos que estiveram com ele lá, como Renato Ambrosio, como o Neto, são pessoas que já trouxeram para nós bastante conhecimento a respeito dessa ativação dessas sininas inflamatórias, interleucina, fatores de necrose tumoral. Isso aí, principalmente quando você atinge as células do limbo. Quem está comigo lá no Ocular Laser sabe que eu tenho um cuidado muito grande de não... Primeiro que eu não uso álcool. E segundo, que eu faço a desepitelização nunca chegando próximo do limbo, exatamente porque eu não quero ativar esses mediadores inflamatórios que são especialmente liberados pelas células pluripotenciais do limbo, essas stem cells. Então, a gente tem que tomar cuidado naquilo que é possível de prevenção. Algumas coisas, uma coisa que você não falou, mas que é muito importante, é evitar um trauma após a cirurgia. E a gente sabe que quando você coloca uma lente terapêutica, você está evitando o trauma da pálpebra sobre aquele epitélio. Por isso que quando a lente de contato sai precocemente, mesmo que o paciente esteja sintomático, ele tem uma probabilidade maior de Reis por causa desse trauma, porque a lente saiu antes da hora. Você só deve retirar a lente depois que o epitélio estiver completamente fechado. Ele pode estar irregular, não há problema, você pode tirar a lente, mas ele não pode estar com solução de continuidade, porque aquela desepitelização vai gerar um processo inflamatório que é responsável pelo Reis. Agora, a gente sabe que, puxa vida, você tem pacientes que você faz ablação muito profunda, grandes ametropias, e o paciente não desenvolve Reis. O caso mais grave que eu tive de PRK, Reis, não era miopia extrema, mas é um caso que um paciente, eu vou mostrar esse caso amanhã, esse paciente está há anos tratando de um Reis pós-PRK. Então, a profundidade genética talvez esteja envolvida, né? Agora, eu não tenho dúvida que a exposição ao sol é talvez o fator mais importante. Todo paciente que tem um Reis muito importante, invariavelmente esse paciente se expôs à radiação ultravioleta. Ele pode até não confirmar, ele às vezes está usando um óculos, mas o óculos não protege adequadamente, tem que ser óculos fechados, óculos grandes, e não ficar exposto ao sol, mesmo com óculos de sol, porque sempre alguma radiação pode entrar pelas laterais ou por cima dos óculos. Eu sempre oriento o paciente a usar um boné e também evitar ficar ali naquele período de maior radiação, né? Das 10 da manhã às 2 horas da tarde, tem maior intensidade de radiação ultravioleta. Agora, em relação à prevenção, evitar esse trauma no pós-operatório imediato, não deixar o paciente sem lente de contato, evitar a exposição e o trauma sobre as células, as células pluripotenciais do limbo. Muito cuidado com a exposição ao sol. Eu confiro todos os óculos que os pacientes levam lá. Eu tenho um aparelho que mede a radiação ultravioleta, eu vejo se tem 100% de proteção. Proteger 50% não resolve nada. Um vidro do carro protege alguma coisa contra a radiação ultravioleta. O vidro de janela protege alguma coisa. Tem que proteger 100%. Porque a gente sabe que o fator mais importante, sem dúvida, é a radiação ultravioleta. Bom, em relação ao tratamento, a gente deve lembrar o seguinte, que houve realmente uma revolução em relação à mitomicina, né? Quando veio a mitomicina, realmente nós diminuímos muito a preocupação com o Reis, porque diminuiu muito a incidência, principalmente aqueles Reises mais importantes. Agora, me preocupa muito o uso da mitomicina exatamente pela sua função, pela sua ação, do mecanismo de ação. Gente, a gente usa a mitomicina como se fosse uma droga absolutamente segura.
quimioterápico, uma célula que inibe a replicação de DNA e de RNA, não é uma célula, não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. A mitomicina começou a ser usada de forma, até hoje ela é usada de forma off-label, ou seja, nenhuma bula da mitomicina vem lá dizendo que ela é para Reise. Isso, então, é off-label. É usada? Sim, é usada. É consagrada? É consagrada, mas ela continua sendo off-label. Agora, uma coisa que me preocupa é o seguinte, por que 0,02%? 0,02, gente, é a dosagem que você usa para tratamento de NIC, que são as neoplasias intraepiteliais, primárias ou recidivadas, e também para os carcinomas espinocelulares, ou seja, nós estamos falando de câncer. E a gente usa a mesma concentração. Baseado nisso, pelo fato de ser uma droga quimioterápica, pelo fato de ser uma droga que impede a replicação, e não é só do epitélio, impede também das células estromais e endoteliais. E a gente sabe que a mitomicina, depois de aplicada, ela atua durante meses. Qual que é o efeito dessa mitomicina sobre o endotélio? Não se sabe. Aparentemente, não tem. Mas se ela for aplicada no endotélio, ela vai inibir também a replicação do endotélio. Ah, mas o endotélio não replica. Bom, mas é uma droga citotóxica. Então, eu fico preocupado, porque nós estamos tratando de pacientes jovens, com expectativa de vida muito grande. E muitas complicações que ocorrem a longo prazo, aqueles colegas que começaram a fazer aquela técnica não pegam essas complicações, porque vão ser descritas por outra geração. Pois bem, considerando que essa concentração da mitomicina ela é empírica, há um tempo atrás eu fiz um trabalho com a doutora Letícia, onde eu usei a mitomicina 002, que é consagrada, e 0,002, ou seja, em vez de usar a concentração centesimal, nós usamos a concentração milesimal. Então, é 10 vezes menos concentrado. E eu usei um olho como controle e a incidência de Reise foi a mesma em ambos os olhos. Ou seja, eu acho que nós usamos 0,02 em uma dosagem muito acima da necessária. Não é por outro motivo que eu mandei formular 0,002 e aqui é o uso de rotina. E nesse trabalho, quando o paciente tinha Reise, ele tinha Reise nos dois olhos. Ele não tinha mais Reise no que tinha uma concentração menor. Era nos dois olhos da mesma forma. Não dava para você separar, dizendo que um tinha mais Reise porque foi exposto à menor concentração da mitomicina. Então, hoje eu uso a 0,002, eu acho que eu estou dando uma segurança maior para os pacientes. Certo? Outra coisa é o seguinte, a vitamina C realmente é controvertida. Muitas das possíveis ações das vitaminas no processo oxidativo são muito questionadas. Mas quem trabalha com medicina ortomolecular, que também é uma prática, pelo menos discutível, comprovam realmente efeitos benéficos para o organismo de muitas vitaminas. O Linus Pauling, que foi quem sintetizou e que mais estudou, Linus Pauling é aquele mesmo que fez o estudo sobre os elétrons, né? Sobre aquelas movimento e distribuição dos elétrons. O Linus Pauling foi um grande estudioso de vitamina. E ele tomava vitamina em altíssimas concentrações. E ele morreu com mais de 90 anos por um trauma craniano que ele caiu no banheiro. Mas ele foi muito questionado porque ele era um speaker da Roche, que foi o laboratório que mais desenvolveu estudos e publicou e produziu e vendeu vitaminas. Então, ele teve essa relação meio incestuosa com a Roche, então ele se queimou no meio científico. Agora, a outra questão também, então é o seguinte, tem evidência? Não. A vitamina C é uma vitamina, é um componente extremamente seguro. Então, eu uso a vitamina C nesses casos de Reises a longo prazo, até porque é muito ruim o paciente estar com a visão ruim, e você dizer para ele que tem que esperar 6 meses, 1 ano, e não fazendo nada. Eu não posso comprovar o efeito,
mas nem que seja o efeito placebo, que não é nada condenável, o paciente se sente acompanhado, se sente, de alguma forma, a percepção de cuidado, e isso é muito importante para dar a ele paciência até a resolução do Reis. A outra questão é da losartana. Eu estou com 2 pacientes usando losartana, e vou ver se eu apresento esse caso amanhã para vocês. Um é um paciente que tem um leucoma muito severo, muito profundo, uma visão muito ruim, e que eu venho acompanhando esse paciente já há alguns anos. E, por incrível que pareça, esse leucoma dele foi após uma cirurgia de pterígio. Eu vou mostrar esse caso, é um caso bem interessante. E como é um paciente que já esteve muito estressado, atualmente já está mais tranquilo, eu falei com esse paciente para a gente tentar a losartana, dei para ele um artigo, falei que era off-label e tudo, e ele está usando, já tem alguns meses que ele está usando a losartana. Bom, se falar assim, mas vai melhorar de todo jeito, a gente sabe que a maioria dos Reis melhora espontaneamente. O certo é que esse paciente relatou alguma melhora e eu consegui uma linha de visão para esse paciente depois do uso da losartana. Isso comprova alguma coisa? Não, não comprova nada. Isso pode ser um achado casual, pode ser porque tinha que melhorar mesmo. Agora, para terminar aqui, eu queria lembrar o Lucas que o nosso objetivo, Lucas, não é ter um 20/20. Nós já discutimos muito isso aqui. Você pode ter um 20/20 com uma qualidade de visão muito ruim. E nós vamos ver isso, eu vou apresentar um caso amanhã especificamente para você nunca mais falar assim, nosso objetivo é 20/20. É um paciente que teve um raise importante, num olho ele tinha 20/20 e no outro olho ele tinha 0,1 de visão. Você não consegue distinguir um raise do outro. Então eu te pergunto, aquele 20/20 dele é um 20/20 de qualidade? Claro que não. Mas para quem tem 0,1 de visão, ou 20/200, evidentemente que ele reclama muito mais desse 0,1. Mas a qualidade de visão dele, por causa do raise, ela está comprometida. Então, o fato de ter 20/20 não significa que o paciente esteja bem e que tenha sido resolvido o problema dele. Muitos pacientes são muito sintomáticos, mesmo tendo uma ótima qualidade visual. Temos sempre que lembrar disso, né? 20/20 não significa uma visão normal. Eu acho que basicamente era isso, mas gostei muito da sua aula, bastante objetiva. Então, fica aí agora o espaço aí para os colegas também tirar as dúvidas. Perfeito, Reinaldo, excelente. A apresentação do Lucas foi bastante objetiva e o que a gente precisa lembrar é o seguinte, como o Reinaldo já comentou, teve uma época, quando a gente começou cirurgia refrativa há 25 anos atrás, não existia opção de LASIK, a gente fazia PRK em todo mundo, não existia mitomicina C na época, então aqueles casos de PRK com ablação acima de 4, 5 dioptrias, a chance da gente ter um raise realmente era muito grande. Quando surgiu o LASIK, para nós foi uma bênção, porque aqueles pacientes que a gente muitas vezes evitava operar com alta miopia, justamente pelo risco bastante aumentado de ter raise, a gente conseguia operá-los e reabilitar a visão com pós-operatório sem dor, muito tranquilo, e com a ausência de raise. Quando surgiram as primeiras complicações relacionadas ao LASIK, que foram as ictasias iatrogênicas, aí caiu a ficha que o LASIK realmente não era uma técnica isenta de efeitos colaterais e intercorrências igual a gente imaginava. Então, progressivamente, nós voltamos a fazer o PRK e com o advento da mitomicina C, a história da cirurgia refrativa mudou radicalmente. Teve época na ocular laser que a gente fazia 90% LASIK e com a mitomicina C esse perfil foi mudando e hoje em dia praticamente mais de 90% dos procedimentos são PRK, PTK, PRK e não mais o LASIK. As complicações relacionadas ao LASIK, como as ectasias iatrogênicas, elas são muito mais temerárias do que um raise, e como nós já comentamos anteriormente, o raise, na maioria das vezes, ele vai melhorar. Com ou sem todos esses tratamentos que a gente realiza aí, a tendência do raise é ir melhorando progressivamente, naturalmente, se o paciente evitar uma nova exposição à radiação ultravioleta do sol.
Como o Reinaldo já comentou, a gente usa, atualmente, a nossa tendência é usar mitomicina C milesimal, que já está comprovado que tanto a centesimal quanto a milesimal, o efeito é bastante semelhante. Então, eu pessoalmente uso a mitomicina, como para prevenir o Reis, eu uso a mitomicina C milesimal durante o período de 45 segundos. Esse número mágico de 45 segundos é porque eu já utilizo esse timing aí há muitos anos e praticamente nunca tive nenhuma complicação relacionada ao uso da mitomicina C. Então, quando a gente tem bons resultados, a tendência é a gente continuar usando a mesma técnica e a mesma posologia. Essa é a dosagem, o tempo que a gente usa para profilaxia do Reis. Naturalmente, se você tem um paciente que teve um Reis severo pela exposição precoce à radiação ultravioleta do sol, e você vai ter que fazer um tratamento para tratar o Reis, aí já a posologia é diferente. Você vai fazer o PTK, se o paciente tiver uma metropia importante, nós podemos fazer um PRK associado ao uso mais prolongado da mitomicina C. Ou seja, para tratar o Reis, a gente não vai usar 45 segundos, pode-se usar o dobro disso. Empiricamente, não existe nenhum estudo que comprove realmente que a vitamina C ela melhora na progressão tanto para evitar quanto para tratar o Reis. Mas quando a gente tem um Reis severo, normalmente todos nós utilizamos. E como a gente sabe que o Reis vai melhorar, a gente nem sempre sabe se a vitamina C realmente teve um papel importante aí nessa reabsorção do Reis. É muito importante que vocês deem ciência aos pacientes de vocês no pré-operatório, que pelo menos durante um período mínimo de 90 dias a 6 meses, os nossos pacientes têm que se abster à exposição à radiação ultravioleta do sol. Mesmo a gente usando a mitomicina C, aquele paciente que eventualmente vai à praia ou começa a praticar um esporte em que ele realmente tem uma exposição prolongada à radiação ultravioleta, a tendência é que ele realmente vai desenvolver o Reis. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí para o Dr. Lucas Reis? Está ansioso para responder aí as dúvidas de vocês. Para complementar, pessoal, lembrar o seguinte: aquele paciente que teve um Reis severo e que não está melhorando após 6 meses de tratamento, se você optar por fazer uma nova aplicação de laser e esse paciente, eventualmente, ele tiver uma miopia residual, nós podemos, ao invés de fazer um PTK, a gente fazer um PRK já para resolver tanto o problema da miopia residual quanto tratar o Reis. Okay? E lembrar que nessa situação, nós vamos usar a mitomicina C aí durante um período mínimo de 90 minutos. Ok? Alguém? Eu queria só acrescentar uma coisa, porque é pode um falar, trabalho Reinaldo. muito novo. Um trabalho muito novo, o seguinte, que já está começando a ser usado também a losartana, não apenas no Reis e pós-PRK, mas também em casos de opacidades subepiteliais causadas pelo adenovírus, que é muito mais frequente. Então, a gente tem que considerar isso aí também, tá? Cicatrizes pós-úlcera, cicatrizes pós-trauma, opacidades após, por exemplo, uma DLK. Muitas vezes a DLK leva a um melting e leva a uma opacidade daquela interface. E até mesmo para cicatrizes hipertróficas da pele e conjuntiva, perioculares. Isso abriu para mim um leque. Eu estou com uma parente minha muito próxima que me procurou esses dias, que ela estava com o olho vermelho, pingava com o olho, não melhorava. Ela tem oftalmologista na família, me procurou, porque não estava resolvendo. E eu vi uma alteração da conjuntiva dela e eu dei um diagnóstico dela de pênfigo ocular. E até então, pênfigo você usa corticoide quando está começando a formar o simbléforo, aquela coisa. Mas quando você já tem os simbléforos formados, pouca coisa você pode fazer, né? Como mesmo após
alguma doença mais grave, como Steve Jones, síndrome de Lyme, uma série de doenças que levam a simblefro. Então, eu vou considerar a possibilidade com ela do uso da losartana, para ver se, ao diminuir essa resposta tecidual, a gente possa, talvez, conseguir melhorar esse simbléforo e também evitar novos simbléforos, né? Porque a doença, a Novas gente sabe aderências. que novas aderências. Perfeito. Certo? E lembrando também, gente, que Reise tardio, corticoide não tem nenhum efeito. O Reise aí, o paciente apareceu com Reise 6 meses após a cirurgia. Aqui já tem uma cicatriz ali, que o Reise vai, o corticoide, ele vai só agregar efeitos colaterais. Então, nesses casos de Reise tardio, é muito melhor você usar os imunomoduladores, como o Tracolimos, porque eles não têm efeitos colaterais, mesmo usando a longo prazo, diferentemente dos corticosteroides. Então, nesses casos de Reise tardio e com comprometimento da qualidade de visão, e muitas vezes também da quantidade de visão, eu uso o Tracolimos e também a vitamina C, por causa do seu efeito, pelo menos coadjuvante. E, com isso, a gente muitas vezes evita procedimentos mais agressivos. Eu tenho vários pacientes que eu estou tratando, ver se eu trago alguns amanhã, e me procuraram já com indicação de Dalk, porque não estava melhorando. Não, o Reise, gente, a opacidade, seja pelo Exmer, seja por trauma, seja por infecções, a cicatrização corneana ela é muito lenta e o tempo está a nosso favor. Então, vamos ter paciência, deixa a cicatrização seguir o seu curso, vamos dar uma chance para a córnea, não vamos querer trocar essa córnea precocemente. Às vezes o paciente está ansioso e o médico entra nessa ansiedade, quer resolver rápido, e muitas vezes você mete o pé pelas mãos e aquilo que poderia ter uma resolução espontânea, você acaba trazendo um problema adicional ao paciente. Tá certo? Então era isso aí. Então vamos lembrar da losartana aí, lembrar que off-label, você sempre tem que dizer ao paciente que esse tratamento ele não é experimental, mas ele também não é um tratamento consagrado pela literatura. Então, tudo aquilo que você usa que não está na bula, você diz que é off-label, como a atropina para crescimento do olho, caso de miopia progressiva, e a mitomicina também, agora a losartana. E muitos medicamentos são usados durante muito tempo, até que um dia existe um controle randomizado, duplo cego e tal, e aí ele passa a ter o seu uso oficializado nas bulas dos remédios. Então é isso aí, gente. Perfeito, Reinaldo. Lembrando também, pessoal, o seguinte, eu já vi aí centenas de casos de Reis, de meus pacientes e pacientes de outros colegas, e pacientes que aparecem lá na Santa Casa, e não me recordo de nenhum paciente que tenha ido para transplante ou lamelar ou penetrante por causa de Reis. Então, na realidade, o Reis, apesar de ser uma complicação preocupante, o prognóstico a médio e a longo prazo ele é muito bom. Ok? Então é isso. Amanhã, 19h30, estamos aí com os casos cirúrgicos do Reinaldo. Boa gente, noite a todos. Espera aí só um minutinho. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, gente? Professor Reinaldo, Natália, boa noite, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Tudo jóia. Qual posologia que o senhor tem usado? Se o senhor já usou a losartana? É 0,8 miligramas por ml. Uhum. Isso aí é o seguinte, gente, é curioso o seguinte, esse paciente que está usando, ele esteve lá no consultório hoje. Eu dei para ele 2 endereços que formulam, um lá de Natal, parece, e outro do Rio de Janeiro, se não me engano. Eu dei os telefones e ele ligou. O lado norte é mais barato, mas o frete é muito caro. Aqui do Rio, aqui é mais barato, mas é alguma coisa em torno de mais ou menos uns R$40 o frasco, e mais o frete, vamos colocar R$100, tá? Bom, então, assim, mas quantos ml que eu mando formular? Aí então a questão. Ninguém sabe, depois de formulado, quanto tempo que essa droga fica estável. Esse é um grande problema. Um fabricante fala que é 30 dias. Com certeza é um chute. Ele não fez nenhum estudo
a longo prazo para saber a estabilidade da losartana. O outro fala que é 3 meses, chute também. A gente não sabe. Então, o que eu falo com o paciente? Eu falo com ele o seguinte, ó, nós vamos formular o medicamento para usar aí no máximo 2 meses, que está entre 1 e 3. A verdade é estar no meio disso aí, até que seja formulado. Se você considerar que ele vai usar 6 vezes por dia, se vamos dizer que seja de um olho só, então vamos usar 6 gotas por dia. Durante 30 dias, vai ser 180 gotas. 180 gotas por 2 meses são 360 gotas. Você divide 360 gotas por 20, que são 20 gotas 1 ml, 360 dá 36, vai dar, então, em torno de 20 ml. Então, eu mando formular 20 ml de losartana 0,8 miligramas por ml. Ok? Porque não adianta você receitar, você mandar 50 ml, 100 ml, isso vai durar 1 ano. A gente não sabe se ele vai estar usando placebo ou se ele vai estar usando a droga com esse efeito farmacológico esperado. Bom? Então é isso aí, gente. Eu acredito, Reinaldo, que a Citofarma e a Farmedes brevemente já vão ter essa droga aí disponível aí para a gente. Deve ter, né? A partir do momento que houver demanda, mas, por exemplo, a Citofarma parou de formular, o que é que eu peço sempre, o que é? É o Tracolimos? Acho que é o Tracolimos. Tem muita matéria-prima que tem falta, né? E não é só a Citofarma, é a maioria delas. Não, mas a Farmedes, eu não sei se ele tem um insumo lá, mas a Farmedes continua formulando. Como eu não gosto de ter relação comercial com nenhum fornecedor, nenhum tipo de comércio, eu sempre dou mais de uma opção. Então, eu ponho lá na receita, Farmedes, o telefone, Citofarma, o telefone. Como esse medicamento, a losartana, não é fabricado ainda, não é formulado aqui, eu tenho dado esses 2 telefones para o paciente. Ele liga para lá e ele procura. Da mesma forma, quando eu receito o Eugnase lá para distrofia de córnea, paciente que está com falência endotelial, eu dou também o telefone e mando ele. Você podia passar para a gente lá no site nosso, lá no nosso grupo de WhatsApp, esses 2 telefones aí para simplificar Amanhã a coisa me cobre aí isso aí, porque deve ter na aula, eu devo ter colocado, porque esse paciente teve lá hoje, um é a Biótica, eu não sei o telefone, o outro é o não sei o que, iPharma. Mas eu tenho isso lá, você pode me Se cobrar. puder pôr para a gente lá no Alumni, lá da Refrativa. Lá. Tá, só me lembrar que eu coloco. Falou. Falou, gente. Boa um abraço noite, para vocês. pessoal. Até amanhã, 7h30. Até amanhã. Então. Um abraço. Combinado.